continuei crescendo. Eu lembro que eu sempre via o meu pai ali no altar e desde muito novinho, algo falava no meu coração, esse desejo, né, pela vocação, esse desejo pastoral, sim, ele sempre me inspirou muito nisso, né? E eu creio que um dos motivos de eu estar onde eu estou hoje, claro, né, é a vontade do Senhor soberana, mas olhar para Ele ali gerou isso desde pequeno no meu coração, sabe? Sim. E depois de um determinado tempo, meu pai acabou tendo algumas decepções dentro da igreja. Eu acho que é a realidade de muitas pessoas, né? Às vezes acabam se decepcionando com o homem. Na época ele não soube dividir muito isso, acabou se afastando um pouco também. Fomos para uma outra congregação, ele foi apoiar um outro pastor. Eu sempre muito envolvido na igreja, desde novo. É interessante falar isso, porque muitas vezes as pessoas se afastam da igreja, não é por causa de Jesus em si, mas é por causa do homem. Então, elas não sabem separar, né? Espera aí, no jardim, o jardim de Deus é a igreja. Sim. No jardim existem espinhos e existem rosas. É verdade. Né? Então, elas não sabem que os maus exemplos não é para você seguir, é para olhar para Jesus, né? Como Jesus mesmo diz, né? Sim. Olhar firmemente para o Senhor. E a gente não pode perdê-lo de vista, né? Porque todos nós corremos esse risco, né? Nós vivemos dentro de comunidades e nós sabemos que a igreja é feita de pessoas. Nós somos falhos, nós vamos errar, né? Nós não podemos romantizar tudo isso. Eu li um livro uma vez que se chama Enraizado. É um dos livros que mais mexeu comigo, sabe? Ele fala sobre os lugares escondidos onde Deus te desenvolve. E é tão interessante porque uma das frases que me marcou nesse livro é justamente isso, né? A igreja, ela pode muitas vezes te ferir, mas é ela que também vai te curar. Então, às vezes a gente, pelo ferimento, né, por uma mágoa com alguém, às vezes a gente acaba se afastando de um lugar onde também nós seríamos restaurados. Então, eu creio que a gente tem que aprender a lidar com isso e até a exercitar o nosso amor, né? Porque sem o amor a gente não consegue se relacionar, né? Seja dentro de uma comunidade, numa família. E também tem, infelizmente, uma geração que surgiu que, às vezes, é produzida até pela própria família. Sim. Tudo que a criança pede, dá, né? Dá. Então, ele não é acostumado a lidar com a frustração. É verdade. É verdade. Né? Muitos psicólogos conversam sobre isso, porque é preciso a gente entender, porque eu passei por frustrações. Eu não tive o presente que eu queria. Sim. E teve uma vez que eu negociei até com o papai, né? Eu disse, olha, o senhor não pode dar esse ano, mas então junta esse dinheiro para o ano que vem. Sim. Então eu fiquei esperando 2 anos o presente chegar. Olha isso. E, infelizmente, às vezes a geração, que qualquer coisa que ele vê, não está de meu acordo aqui. Então, ele queria o quê? Uma perfeição naquele local? Não, a igreja é um hospital de Deus, né? Sim, isso é verdade. E é muito importante nós refletirmos sobre isso, né? Porque, de fato, hoje nós vemos uma grande igreja, aí, entre aspas, que cresce, é a dessas pessoas que não conseguem se inserir mais numa comunidade, aí se torna essa geração de desigrejados, né? É a maior denominação, eu creio, infelizmente, hoje, que a gente percebe nesses dias atuais. E eu creio que é um grande erro que as pessoas fazem também. Nós precisamos da comunidade. E é interessante também que existem várias analogias na palavra de Deus, tanto de maneira explícita como implícita, né? Por exemplo, a própria ceia, né? Sim. A ceia é a comunhão com Deus e com a igreja, que é o corpo de Cristo. Então, como alguém pode cear e obedecendo o que Jesus disse, né? Que é uma das ordenanças, né? Exato. Ele não tem comunhão com a igreja local. Não é que igreja que é a dele, que comunidade é a dele, Sim. Quem que abraça ele. É verdade. E o processo envolve espírito e envolve a alma. Sim. Isso é muito importante. Sim. Né? E a alma, quem vai curar, é a confissão um para o outro. Sim. É o abraço do irmão, né? É a conversa que você vai fazendo no discipulado, escutar aquela pessoa desabafando, botando para fora. Às vezes que ela não consegue desabafar com uma pessoa que não tem credibilidade, não tem idoneidade para ouvir aquilo dali, nem estrutura para responder. É
verdade. E às vezes acaba procurando o conselho do ímpio também, né? Porque, sim, do Facebook, do Twitter. De um coach motivacional ou qualquer outra coisa do tipo, que infelizmente acaba conduzindo a pessoa para um lugar onde é muito diferente do que Deus gostaria que ela tivesse. Nessa época, o pastor, que era seu pai, Sim. não tinha esse movimento do discipulado, não, né? Não. Era muito diferente. Eu acho até engraçado hoje quando nós partilhamos, né, sobre a palavra e que ele percebe aquilo que hoje eu ensino ou a forma com que eu vivo a comunidade, ele fica muito inspirado. E até uma situação muito recente que nós vivemos, ele falou assim: filho, eu quero reaprender sobre o Evangelho, sabe? Eu quero que você me discipule agora do zero. Sim. E isso para mim foi muito maravilhoso, poder perceber assim, mesmo com tanto tempo de caminhada, né, tanta experiência que ele já teve com o Senhor, ter os olhos abertos de um novo formato hoje, entender talvez essa importância do discipulado, que foi algo que ele ainda não viveu. Eu não diria que seria um novo formato, mas nós estamos voltando ao princípio da igreja, né? Sim, é verdade. Paulo teve que andar com Barnabé. Exato. Do lado de Barnabé muito tempo, até para ser recebido pelos apóstolos. Sim. Né? Ter credibilidade para dizer: olha, eu tive um encontro com Jesus, gente, eu não mato mais ninguém. É isso. Eu digo até o novo formato no quesito assim, novo para ele, algo que ele não viveu. Exato. Novo para nós, eu vivi essa transição. Isso. Então é muito interessante a gente olhar para essas situações. Bom, mas acabou que, né, por essas experiências, graças a Deus, assim, eu não saí da igreja nesse aspecto, né? Deus ele blindou muito meu coração de tudo isso. Vivemos numa outra comunidade, eu sempre servindo ali desde muito novo. Vi o meu irmão um pouquinho mais novo que eu se batizar. Lembro uma vez que eu estava servindo, até eu servia no som da igreja, e foi um cantor famoso na época na igreja, e era uma igreja em plantação, nós não tínhamos um pedestal. E aí eu fiquei lá segurando o microfone para ele, porque ele tocava, eu ficava ali. Começa assim o nosso isso, cara. Servir, né? Servindo, exato. E a gente não pode perder esse prazer, sabe?